Olá, meu nome é Ingrid Valesca, sou aluna do curso de Licenciatura em Química pela UFPE Campus Recife. Apresento meu projeto de pesquisa no 29º CONIC da UFPE, que foi intitulado por Desenvolvimento de Sondas Ópticas no NI altamente luminescentes baseadas em semicondutores de maciez, onde estive sob a orientação da professora doutora Giovanni Araújo de Lima Pereira. No que tange aos objetivos, devido ao problema mundial com a Covid-19, foi utilizado este tempo de pesquisa para ir em busca de novas bibliografias, com o propósito de obter fundamentações e explicações mais aprofundadas a respeito dos resultados anteriormente obtidos. Em relação ao ODS, a nossa pesquisa se encaixa nos campos 9, 12 e 15, pois nossa pesquisa visou a menor geração de resíduos tóxicos, trazendo menos impactos para o solo, contribuindo para uma melhor vida terrestre e, por se tratar de nanopartículas com fotoluminescência no NI, que ainda é um estudo recente, acaba por se tornar uma pesquisa inovadora. Os materiais em escala nanométrica se tornaram importantes para a ciência e a tecnologia devido às suas propriedades ópticas e eletrônicas. Dentre a classe dos materiais nanocristalinos, os quantum dots são exemplos extremamente interessantes. Os quantum dots são nanocristais de semicondutores que entram em regime de confinamento quântico quando são reduzidos a tamanhos menores que 10 nanômetros e proporcionam propriedades ópticas e eletrônicas que podem ser ajustadas de acordo com o tamanho das nanopartículas. Esses materiais com fotoluminescência na região do níquel, infravermelho próximo, que vai de 750 a 2.500 nanômetros, estão sendo estudados exaustivamente como sondas fluorescentes nas ciências biomédicas devido à biotransparência dos tecidos nessa região. O quantum dot estudado na nossa pesquisa foi o seleneto de prata, visto que é o quantum dot que possui um band gap bem pequeno, facilitando a obtenção da fotoluminescência na região do NI. Os nanocristais podem ser cobertos por ligantes de superfície que são ligados aos átomos de superfície. A quantidade e o tipo de ligantes são responsáveis pelas propriedades de fotoluminescência e rendimento quântico de emissão. O tamanho do ligante e a quantidade de grupos funcionais que ele possui são um dos fatores mais importantes a serem considerados, pois esses ligantes possuem um Ka, que são dependentes do pH. Essa primeira figura mostra a estrutura do MPa, que é o ácido mercaptopropiônico, no qual utilizamos como ligante estabilizante nas sínteses, e ele é formado por um grupo funcional de ácido carboxílico e um grupo tiol. Essa outra figura ilustra a passivação entre a ligação do MPa e os átomos de superfície do quantum dot estabilizados em suspensão pelos íons H3 ou mais. Quando ocorre uma má passivação dos nanocristais devido à superfície do quantum dot não estar completamente recoberta com estabilizante, há a presença de defeitos na rede cristalina das nanopartículas, fazendo com que haja uma diminuição da fotoluminescência, além de provocar um aumento na largura da banda a meia altura de emissão. A metodologia se baseou em um método one-pot simples de suspensão coloidal aquosa. Primeiramente foi adicionado o MPa, que é o agente estabilizante, junto com o agente precursor da prata, que foi o nitrato de prata. O pH do meio foi ajustado com a solução de hidróxido de sódio. Em seguida, essa solução foi colocada nesse sistema e, depois de estabelecido o equilíbrio térmico, foi adicionado o agente precursor do selênio, que é o selenito de sódio, e, logo após, o agente redutor do selênio, que é o borohidreto de sódio. Foram retiradas duas alíquotas, a primeira com um tempo de reação de 60 minutos e a outra com um tempo de 180 minutos. Aqui estão as tabelas que constam os planejamentos fatoriais feitos para saber qual destes nos daria um melhor resultado. Na tabela 1, tivemos dois fatores variantes de 3 níveis, de acordo com a melhor condição de síntese observada neste primeiro planejamento. Um segundo planejamento fatorial foi traçado a fim de estudar a influência de outros fatores nas condições da síntese. De acordo com os resultados obtidos no primeiro planejamento, a maior intensidade de emissão foi obtida nas seguintes condições de síntese: MPa para prata 6:1, prata para selênio 8:1, pH 11, temperatura 70 graus Celsius e tempo de reação de 180 minutos. Dessa forma, pode-se inferir pela banda de absorção relativamente larga que as partículas apresentam distribuição de tamanho heterogêneo. Essa segunda síntese teve outras condições experimentais e foi usada como parâmetro de análise para a observação da influência do tempo da reação nos resultados. Percebemos que, ao aumentar o tempo da síntese, é observado um deslocamento para o vermelho no perfil de emissão, ou seja, quanto maior for o tempo de síntese, maior será o tamanho médio das partículas. Além disso, a alíquota com maior tempo de reação resultou em um valor menor para a largura da banda meia altura, indicando menos defeitos no nanocristal. Para o segundo planejamento, foi usada a síntese com a melhor condição experimental, variando apenas o pH. De acordo com a literatura, o rendimento quântico de fotoluminescência máximo pode ser esperado para um pH em torno de 10, pois abaixo desse valor de pH, os grupos tióis do MPa não estarão todos desprotonados. Logo, a passivação da superfície do quantum dot não será efetiva, acarretando na diminuição da fotoluminescência. Os resultados do estudo do pH foram plotados nesse gráfico, onde os valores encontrados para a largura da banda meia altura em pH 10 foi menor que a do sistema em pH
H11, indicando, de fato, um melhor resultado, pois tem menos defeitos na rede cristalina. Além disso, os espectros de emissão que tiveram a condição de síntese em pH 10 favoreceu um melhor resultado para a intensidade de fotoluminescência, indicando a melhor passivação da superfície. Como conclusão, temos que a influência dos resultados de alguns dos principais fatores foram analisados e explicados, a fim de que futuras modificações nos parâmetros experimentais sejam realizadas, de modo a tentar obter suspensões de nanopartículas com menor distribuição de tamanho e mais eficientes em termos de suas propriedades ópticas. Por fim, agradeço aos órgãos que fomentaram a pesquisa e ao CNPq pela bolsa de pesquisa concedida, além de todo o grupo de laboratório por todo o apoio a mim concedido.